Bom, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez às entrevistas do PET. Estamos novamente aqui com o professor João César e dessa vez vamos discutir acerca do PET, né? O professor João César tem uma passagem sólida aí pelo PET, foi tutor e esteve presente, né, desde o momento da criação dos PETs e vamos ouvir aí a palavrinha do professor com relação a isso. Certo? Ok. Pode começar. Então, bom dia e prazer estar aqui com vocês para falar sobre o PET Telecom, história dos PETs de um modo geral na UFC e em particular, ou de um modo geral, melhor dizendo, PET nacional, tá certo? Começando por aí, o nascimento do Programa Especial de Treinamento, PET, tá certo? Esse era o nome de origem, tá? Iniciou em 1978, né? Na CAPES, ok? E naquela ocasião estava dentro de uma divisão lá da CAPES, conhecido como programas especiais, né? E aí, no caso, programas experimentais, melhor dizendo, programas experimentais. E o programa especial de treinamento era uma iniciativa que nasceu com 3 programas, três. Ele nasceu com o programa lá acho que era de mecânica, ou algo assim. Eu sempre vou falar de memória, então pode escapar a precisão nisso, mas a direção está bem tomada. Lá na Federal de Santa Catarina, e o programa de Direito na UNB, e tem um terceiro programa que eu não estou conseguindo me lembrar aqui onde era. E isso foi em 79, 80, 81. Aí, quando foi em 82, decidiram aumentar, estava dando certo, né? Com três alunos somente por programa, decidiram aumentar com outras universidades. E o diretor de programas da CAPES, de um modo geral, né? Diretor dos programas da CAPES, era um professor a quem devemos muito, né? Era o professor Hélio Barros, né? Da UFC. E aí, dentre outras instituições, ele escolheu poucas instituições, na verdade. Escolheu a área de engenharia, depois que ele fez uma viagem para a Coreia, para ver lá o plano coreano de desenvolvimento do país, que permitiu que nós ganhássemos aqui 4 programas. 4 programas. E aí, nesses 4 programas, todos 4 na área de engenharia. E a engenharia civil, elétrica, mecânica e química, né? Na engenharia elétrica, em 83, foi o primeiro tutor, o professor Roberto Oscar Brasil, já falecido, mas foi um cara excepcional, formado no IME, ex-militar, e, e ele ficava num gabinete junto ao meu, né? Na engenharia, nos gabinetes da engenharia elétrica, e cabia a engenharia elétrica. E aí eu trocava muita opinião com ele. Participei do processo seletivo com ele, organizei um plano de estudos com ele, né? E ele ficou em 1983 e boa parte de 1984. Quando ele decidiu sair, me convidou,
Nessa época, a UFC não estava organizada o suficiente para dizer como proceder às substituições, mas ele me convidou para eu substituí-lo, e eu aceitei, e no final de 84, para ser o tutor do PET da Engenharia Elétrica. Então, eram 3 estudantes, e os 3 estudantes estavam estudando, começaram a estudar comigo, depois de terem estudado circuitos elétricos, um pouco de eletrônica, estudar comigo eletromagnetismo. Então, comecei a fazer isso, né? Eu já estava mestre nesse momento, né? E tinha que ter uma qualificação, né, mínima para ser tutor, né? Tinha que ser mestre, né? E comecei lá. E fiquei até o final de 85 e o começo de 86, ainda como tutor. Mas eu, nessa ocasião, no começo de 86, como eu já disse em outra entrevista, saí para fazer o doutorado na Unicamp. E eu convidei o professor Ricardo Ter, da Engenharia Elétrica, para continuar ele como tutor. Ele ficou 5 anos como tutor, né, da Engenharia Elétrica. E pôde ajudar a consolidar, né, bem essa iniciativa de PET. E quando eu retornei, no começo de 91, no final de 90, começo de 91, né, vindo do exterior, vindo da França, no caso, aí ele me convidou para continuar a minha tutoria, e ele estava com um cargo na administração da UFC. Eu aceitei, aí já com o apoio do departamento. Nessa época já estava um pouquinho organizado, né? Essa substituição de tutor foi aprovado pelo departamento de engenharia elétrica, que eu continuasse. E assim eu fiz, de 91 até 2010. Os PETs no Centro de Tecnologia, eles se desenvolveram, cada um com suas características de formação, né? De forma bem particular, mas a gente se reunia, a gente tinha momentos de compartilhamento de iniciativas conjuntas, né? Mas ainda muito, vamos dizer assim, sem um plano sistemático, era uma coisa de momento, né? Visita colégio, né? Promover algum evento dentro do Centro de Tecnologia. Aí havia, ao longo dos anos 90, um crescimento vertiginoso lá pela CAPES, no começo dos anos 90 em especial, um número enorme de PETs nacionais, né? PETs em outras universidades. Vou já passar a palavra, Joyce. Só para concluir aqui essa pequena etapa. Enorme número de... Chegou o último número que eu guardo na cabeça, enquanto os PETs estavam ainda na CAPES, isso se deu até o começo dos anos 2000, né? Cresceu até uns 300, grosso modo, assim, uns 300 programas PET. E o número de alunos também havia crescido, né, para 12, tá? E sempre havendo voluntários também, a metade, foi se formar. Eu fui convidado, eu vou terminar para você falar aqui agora, eu fui convidado para participar do Comitê de Gestão Nacional do PET, né? Eu lembro que o PET ainda tinha esse nome.
Programa Especial de Treinamento, tá? Ele já deixou de ser experimental, porque os programas experimentais na CAPES tinham duração de 5 anos, tá? O negócio pegou tão bem que já estava passando, já tinha se consagrado como algo pedra, né, sólida dentro da CAPES. E pegou tão bem que cresceu tanto que precisava ter um comitê gestor, né? E eu era do comitê gestor, fui convidado. Tal a organização, os resultados que conseguimos no PET da engenharia elétrica, né? Eu me fiz presente lá de 93 até meados de 96. Eu fui do comitê gestor da CAP, né? E tive a chance, então, até de indicar, com a minha saída para o pós-doutorado, que eu citei na minha primeira entrevista, né? Eu convidei o professor Gesualdo Farias para ser membro lá desse comitê gestor, que ele era tutor do PET, da engenharia mecânica, e fazia um trabalho de excelência muito bom também. Então, aí eu saí e ele veio participar, representando, assim, entre aspas, a UFC, né? Porque não eram todas as instituições que faziam parte, era um grupo seleto lá de 7 colegas, e faziam uma análise de novas propostas de PET, de acordo com os editais, faziam análise de relatórios, né? Tem um padrão lá de análise, tudo, para a gente olhar cada semestre. Enfim, então, essa é a parte que eu paro aqui para deixar a Joyce não esquecer da pergunta dela. Vamos lá. Bom dia, professor. A gente consegue perceber que o senhor tem muitas memórias, tem muitas vivências e tudo mais. E eu gostaria de saber qual seria a recomendação do senhor sobre o tipo de comportamento que um petiano precisa ter. O aluno que faz parte do PET, como ele deve se comportar? Muito boa a sua pergunta. Está associada à minha ida na reunião que tivemos aí. Você está lembrando muito bem nesse momento. Olha só, dentro do plano de estudos que eu implantei desde a engenharia elétrica, né? Lembrar que eu fui tutor do PET em 84 e 85, né? E depois, a partir de 91, né, com o intervalo da minha saída em 96 a 98, e retorno para retomar a condução do PET em 98, desde então, eu elaborei um programa de funcionamento junto dos estudantes, sempre em sintonia com os estudantes petianos, né, que a gente criou esse nome também, tá? De tal forma que permitisse que eles não só deixassem de estudar o que tem que estudar nas suas disciplinas, né, para se formar no tempo certo, okay? Como atingir um indicador de desempenho, isso é um programa de excelência, né? Um indicador de desempenho formatado em valor do índice de rendimento acadêmico, IRA, né? No mínimo igual a 7,5, ok? Na época, tá certo? Então, tinha que manter esse índice e não ser reprovado em disciplina nenhuma. Poderia haver alguma ressalva nesses indicadores mínimos? Sim, poderia, muito bem justificado. Uma doença, um problema grave
na família, só para citar algo que faria em que a gente, né, pudesse intervir junto à CAPES com uma segurança de que não perderia aquele estudante, tá certo? Porque já tinha se demonstrado que ele era um estudante voltado para a excelência. Então, esse é o norte, né? Do ponto de vista de cumprir indicadores. Do ponto de vista dos demais indicadores, são mais internos, cada programa tem a sua valoração, apresentar, dentro desse programa, o cumprimento, né, das atividades previstas. Então, o que nós fizemos? Eu acabei colocando uma proposta que foi consagrada dentro do PET da Engenharia Elétrica e trouxe para o PET de Engenharia Teleinformática, né, e depois para o Telecom, 2 programas de plano, na verdade. É o plano de estudos básicos, eu vou dizer o que é, e o plano de estudos aplicados. Okay? No caso da Telecom, e tudo que houve para trás dentro dessa organização, o que se vê são o plano de estudos básicos, são aquelas disciplinas, mas até o terceiro ano do curso, né? E você deve aprofundar, né? Com esse exemplo que eu vou dar aqui. Você sabe, né? Quando a gente promove a criação dos cursos, dos projetos pedagógicos dos cursos, nós prevemos livros-textos. E esses livros-textos, eles têm lá uma quantidade de capítulos. De modo geral, começando no capítulo 1 e indo até o último capítulo, né, tem o avanço das dificuldades, dos aprofundamentos, tá certo? Nessa sequência de capítulos. Só para dar um exemplo, suponha que tenhamos um livro em determinada disciplina, componente curricular, que o livro vai até 10 capítulos. Aí, digamos, os 2 últimos capítulos já fica aprofundado demais, então o livro foi a disciplina foi construída com base em 8 capítulos, os 8 primeiros capítulos. Tá certo? Então, o programa da disciplina, a ementa da disciplina, vai até o 8º, daquele livro-texto, capítulo. Então, o PET se ocupa com os 2 últimos, né, no aprofundamento, tá certo? Então, reforçar a parte básica, estudando temas associados àqueles 2 últimos capítulos, ou os próprios 2 últimos capítulos, vamos dizer assim, né? Não obrigatoriamente se ater ao livro em si, mas a assuntos relativos a um conteúdo que o estudante já tenha, ou eventualmente ainda não tenha, porque está avançando o conhecimento, vai pegar um assunto que vai fazer parte de uma atividade um pouco mais na frente, mas ele precisa ter com uma certa antecedência, e faz parte de uma formação básica. E aí ele tem que estar preparado, ele tem que ser capaz de gerenciar seu tempo, sua disponibilidade, para poder estudar o conteúdo das disciplinas todas de cada semestre, né? E o tempo de sobra, vamos falar assim, que isso varia de um para outro estudante, né? Ele tem que se dedicar a estudar os assuntos do PET, tá certo? Isso na parte de estudos, ok? Tem a parte de estudos. Ponto de vista de apresentar resultados, né? Tem como o tutor tem que cobrar,
tem que ter reuniões, palestras, mostrar o que está acontecendo, o estudante está evoluindo na leitura, no estudo, na solução de tarefas de estudo, né? Das mais variadas formas que é possível se verificar que esteja avançando e com segurança. E, claro, não é um estudo isolado, não precisa ser estudo isolado. É um estudo que pode ser isolado e também em grupo. Aí, essa maneira de organizar cooperativamente é um ambiente quem vai dizer. Por exemplo, tem 2 alunos que estão no mesmo aplicação do programa, então, os anos, né, são diferentes. Né? Então, os mais velhos podem auxiliar os mais novos, tirando dúvidas, né, o próprio tutor, ou os professores que atuam em órbita do PET, né, convidados que são tanto pelos alunos como pelo tutor, né, e que podem também atender os estudantes, tá certo? No programa, né, no plano de estudos básicos. E aí começam a aparecer uma identificação mais fortalecida entre os estudantes do PET e os professores. Não é obrigado todos estarem estudando a mesma coisa. Não, não é. Então, o trabalho do tutor, que é árduo, né, é de saber gerenciar essa movimentação entre os estudantes e os professores, entre os temas e os professores. Às vezes o aluno traz um tema e, junto do tutor, eventualmente com outro professor, podem decidir ser um bom momento de estudar aquele tema, né, no plano de estudos básicos e também no plano de estudos aplicados, né? Então, normalmente, a gente fortalece a parte básica do curso, o conceito em geral é esse, fortalece a parte básica do curso nesse momento, fortalece, tá? Acrescenta, aprofunda, ok? E amplia, pode aprofundar e ampliar, essa é a ideia. Eu usava muito essa dupla de palavras, ampliar e aprofundar, tá certo? E quando chega já no 3º para o 4º ano, aí é a hora para se definir se já criou gosto suficiente para uma certa área, pode ser até 2 áreas, e pode dividir o seu tempo em 2 momentos, o que resta dentro do curso ainda, né? E aí ele já se identificou com 1, 2, 3 professores, eventualmente podem vir ser orientadores de pesquisa, tá certo? É a parte final do curso. Normalmente é aí que o estudante está, normalmente, tá? Não obrigatoriamente, mas normalmente é aí que o estudante, se identificando com determinadas temáticas e determinados outros professores, que pode ser o próprio tutor, mas também pode ser outros que, como eu disse, estão em órbita ali, ele se identifica e nasce uma parceria, não é? Em que o estudante vai fazer com gosto, com prazer, né, a aquisição de novos conhecimentos mais aprofundados ainda, nos temas que dizem respeito à área escolhida. Isso pode durar o resto do tempo dentro do PET, como também pode durar um semestre, 1 ano, e sobrar mais um tempo para tentar outro tema, outro professor. Tudo isso sempre voltado para o cumprimento dessas etapas de fortalecimento, né, dos conhecimentos, tá certo? Num determinado momento. Sempre acordado com o tutor, com o professor e o estudante em si. Às vezes não é só um estudante, pode ser 2. Essa é a tarefa voltada para pesquisa. Agora, as tarefas que são voltadas para ensino e extensão, dando oportunidade vocacional de um lado
e a própria atividade externa, vamos dizer assim, externa que eu digo fora do PET, né, como se diz, elas também são previstas dentro desses dois planos, ok? Dentro desses dois planos. Mas com os tempos ponderados, de tal sorte que não causem uma distorção do processo de absorção de conhecimento. Porque você vai servir para outros, né, com o processo de ensino e o processo de extensão, mas sem perder o seu processo de aprendizado, tá certo? Então, o ensino é aprendizagem também, não tenha dúvida, tá? Mas aquele traçado de conhecimento novo, de estudo específico de uma determinada matéria, né, dentro do tema, esse tem que permanecer. Então, você tem que ponderar seu tempo, o tempo que não é o tempo das disciplinas e das tarefas das disciplinas, tá certo? Para que não tudo bem contado, medido, disciplinado, para que não tenha sobreposições e perdas, tá? O bom desempenho tem que aparecer em todas essas atividades, tá certo? Então, se você, na parte de ensino, vai ser um monitor como bolsista do PET, você vai ser como é que se diz? Um instrutor, né? Dando apoio, como a gente fazia, né? Tinha horário que um grupo de estudantes dava apoio de petianos, dava apoio para os alunos de cálculo, de física, de eletromagnetismo, de física, assim, o assado, de outras disciplinas do curso. Isso se fazia em revezamento, se fazia 1 hora na semana, alguma coisa assim, um horário propício para que os estudantes das disciplinas outras viessem procurar, né? Em local próprio, que não perturbasse a sala do PET, não podia ser dentro do PET, porque os outros alunos do PET estão lá dentro, de um modo geral, então não pode perturbar, certo? Tem que haver essa atenção de infraestrutura também, ok? Ou, eventualmente, atuar junto de um professor como monitor dele, não é? Tendo cuidado de não haver um exagero na dedicação nessa monitoria. Você pode ser monitor de disciplina, sem precisar ser bolsista de monitor, como monitor. Bolsista do PET atuando como monitor. Pode, não tem problema nenhum, tá? De um lado. Ou de outro, agora falando sobre a extensão universitária, vocês atuarem em visitas a colégio, eventualmente fazendo estágio, né? Atividades para grupos, fazendo mini cursos, né? Dando oportunidade de atender ao ensino básico, a educação básica na parte ou ensino fundamental ou ensino médio, dando mini cursos, né, básicos que sejam, né, tem todo um lado de integração, ou ainda com outras atividades, ensinar programação, coisas de laboratório também, algo como mexer em circuitos, tudo isso pode ser. Vai depender do gosto, das necessidades, às vezes de propostas externas, né, que venham do departamento ou de outros lugares. Isso tudo é válido, tá certo? Então, eu dei um passeio aqui, né, coisas que eu vim me lembrando, que eram feitos e que podem vir a ser feitos, né, para melhorar o desempenho do curso, de um modo geral, né, e também trazer sobre o petiano
a experiência de ter vivenciado em alguns momentos da sua trajetória dentro do PET, né, essas oportunidades que a vida acadêmica oferece, né, num programa de excelência como o PET, tá certo? Acho que é isso aí, é o que eu pude me lembrar aqui de responder, Joyce, essa sua questão. Eu não sei se eu satisfiz aí a sua rápida questão ou me estendendo tanto assim. Diga lá. Sim, professor, obrigada. Espero que contribua aí para vocês, se é que já não estão fazendo, eventualmente refletirem sobre essas palavras. Tá certo? Mas, o que diz mais? Diego, o que você diz? Digo mais alguma coisa? Alguém mais tem alguma Oi. pergunta? Alguém tem mais alguma questão, pessoal? Pro professor? Bom, Vocês fizeram. eu tenho uma. Tem uma? Ah, então. Fica à vontade. Professor João César, Oi. fale um pouquinho aqui da sua experiência como tutor, assim, de uma forma geral. Você já falou aqui, já deu conselhos, explicou para os meninos aqui a postura do estudante e tal, mas falando um pouco a questão do tutor, né? Como é que foi sua experiência como tutor do PET? Foi gratificante? Você gostou? O que é que contribuiu na sua carreira? Como é que foi? Eu vou aqui trazer à tona um fato histórico da minha participação como tutor. Eu dizia assim, com muita força, na época estávamos formando um pessoal importante, né, bons alunos, eu queria dar força à formação de pesquisadores, né, através do PET, né, não importasse qual fosse a área que ele iria escolher, mas eu dizia assim para eles: olha, vocês, os alunos lá no começo dos anos 90, meados dos anos 90, digo, vocês se continuarem aqui comigo, eu vou fazer um esforço tremendo para que vocês sejam absorvidos como professores da UFC e para fazer pesquisa. Então, vocês têm que completar a cadeia do processo acadêmico aprofundado, né, de fazerem mestrado e doutorado, né? Era que se vivenciava na Universidade Brasileira o processo de formação de pessoal docente qualificado, né? Qualificado aí se entenda como passado através de escolas de mestrado e de doutorado. E aqueles que toparem isso, né, vão ter em mim alguém para defender com unhas e dentes essa trajetória com você. Vou identificar aí, de acordo com as competências e habilidades que vocês desenvolverem, né, conhecimentos, mas vocês mesmos podem trazer à tona a procura, pesquisa, né, investigação aí, estava no começo aí da internet e tudo, fora daqui, a gente discute junto, onde é que vocês querem fazer, mestrado, doutorado, e isso ganhou realmente um impacto importante, a tal maneira de que esses petianos foram saindo para fazer, alguns ficaram fazendo lá conosco, outros ficaram mestrado, nós não tínhamos doutorado ainda, né? Como eu disse na outra entrevista, o doutorado surgiu em 2005, eles saíram, mas o mestrado surgiu em 94, né? Foi possível alguns fazerem lá o mestrado conosco na engenharia elétrica. E aí, no doutorado, essa coisa foi ganhando maturidade, conhecimento, né, experiência.
para participar de congressos, ter contato com outros pesquisadores. Então, o compromisso era, quando vocês voltarem, a gente recebe vocês como pessoas que recém-doutores, e aí isso também tinha, de outro lado, o apoio dos organismos de bolsa, como a FUNCAP, que já existia em meados de, pouco antes, até no começo dos anos 90, já existia a FUNCAP, estava dando apoio, a CAPES, CNPq já existiam de longa data, e eles começaram a criar justamente a fixação de doutores. Então, a gente tinha chance de falar assim, desse jeito afirmativo, né, oferecendo o acesso, né, fazendo bons projetos de bolsas, né, desses organismos. E deu tudo certo, né, fazer, primeiramente como recém-doutores e, na sequência, como pós-doutores, né? Era uma outra categoria, porque às vezes o tempo para criar vagas em concurso não era suficiente. Aí, de novo, esses organismos de bolsas, eles criaram essa outra figura de pós-doutores, né? Então, você tinha um recém-doutor, aí ficava um tempo o recém-doutor, e aí acabava esse tempo, tinha um prazo, não podia repetir, e eles criaram o pós-doutor, né? Então, emendavam um tempo maior, né? Teve desses alunos petianos que participaram de programa de recém-doutor e depois de pós-doutor, né? Ficando ao todo aí conosco, né? Nossa experiência, ao todo aí ficaram 5, 6 anos nessa condição, né? Trabalhando, dando aula, era permitido dar aula também, com algum professor permanente responsável, e fazendo projetos de pesquisa, então produzindo intelectualmente, tendo bolsista também, era possível ter bolsista de iniciação científica, né? Então, isso foi muito certinho, foi um momento no Brasil importante para todas as universidades brasileiras, que formou um corpo de pesquisadores dentro das universidades e preencheu o seu corpo docente, e aí os concursos vieram, né? Nos anos 2000, já para o final, né? 2008, 2007, 2009, as vagas, o programa reúne novamente numa evolução de eventos que fizeram concluir essa trajetória, tá certo? E graças a Deus a gente pôde absorver muita gente boa no país inteiro, nas universidades. Então, teve sim, Alberto, essa minha posição de alimentar os alunos nessa fase aí. Hoje em dia, eu creio que é diferente, porque não tem mais essa trajetória que eu tracei, né? de dois vieses aqui. Um viés da formação em si, junto do viés da oportunidade dentro das universidades. Essa oportunidade dentro das universidades são mais escassas hoje, tá? E o que tem de oportunidade hoje é formar na formação, então, né, de doutores, mestres, doutores, ou graduandos bem informados, né, para ir para o mercado de trabalho, tá? As empresas também tiveram, pelo governo federal especialmente, os governos estaduais, a maioria também tiveram adoção de programas específicos, né, de abertura de editais, de programas e editais que favorecessem a parceria indústria e academia, ou só indústria, especialmente, né, a adoção dessas pessoas que foram mais qualificadas
via a cadeia de formação, mestrado e doutorado. Mas não só isso, também de especialistas, né? A pós-graduação lato sensu, né? A stricto sensu, que é mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado acadêmico, doutorado profissional, já tinha cumprido uma boa trajetória. E, desde sempre, havia também as especializações, como parte dos programas de pós-graduação lato sensu, né, que é treinamento, especialização, tem mais um que me fugiu a cabeça. Mas, especialmente a especialização. Mas encontram também ali um ambiente próprio, como o MBA, né, que favorece o currículo do estudante graduado, que permita ele ter uma particularidade, um atendimento de um setor, uma nova tecnologia voltada para o mercado de trabalho, né? Então, o aluno bem informado, e o PET faz isso, né, ajuda a ter um diferencial, né, ele encontra espaço aí também. E o que é que vai diferenciar? Naquela história que eu também citei na nossa entrevista aí com vocês, entrevista não, né, na minha visita a vocês num dia desse, que não existe diploma nota 5 e diploma nota 10. O que existe é diploma. Então, a pessoa se formando, ele tem a chance de ir para uma pós-formação, de graduação, para poder encarar uma área que ele para formação ainda, né, encarar uma área que ele é visto no mercado como alguém que fique mais voltado para um setor que para outro, né, uma linguagem nova, Go, por exemplo, em termos de linguagem, né, e outras coisas mais, falando de engenharia de modo geral, né, que o mercado absorve com mais facilidade. E essa facilidade significa dizer que ele, mesmo não tendo tido chance ainda de trabalho, aqui ou lá, que o estágio, a quantidade de horas de estágio não tenha sido tão importante, mas se ele acrescentar, né, isso via uma formação continuada, como se diz, vai torná-lo diferencial. Então, as empresas absorvem. Pode não ser, no começo, um salário tão bom, mas é o pontapé inicial de toda a trajetória, numa idade terra, né? Para poder a pessoa ir crescendo, né? Alberto conhece bem essa trajetória, né? E tem certeza, como tutor, ele pode orientar esses vieses todos, né? E contar com o apoio de alguns professores que tenham os vieses diversos de orientação, né? Sejam aqueles mais científicos, sejam aqueles mais tecnológicos, né? E se parcerizar aí para poder detectando as vocações, ser capaz de detectar as vocações dos estudantes e carregar os planos de ensino básico, de estudos básicos e de estudos aplicados, colocar respeitando essas vocações dos estudantes, né? É uma coisa mais particular. O plano de estudos básicos, de um modo geral, ele é bem concentrado numa formação aprofundada, ampla, mas geral, né? Atinge a todos, de um modo geral. Mas pode ter viés. E, uma vez detectado que o estudante tem um viés mais científico, ou que tem um viés mais tecnológico, então o tutor tem que perceber isso, tá certo? Né? No dia a dia, nas conversas,
manifestações diversas, ele tem que ser capaz de detectar isso para poder apontar um melhor caminho para ele. É um trabalho conjunto e individualizado ao mesmo tempo, né? Nas experiências de extensão, nas experiências de ensino, nas experiências de inovação, nas experiências científicas. É um trabalho árduo, Alberto, eu diria para você. Foi o que eu me dei bastante tempo, né, nessa percepção, mas no meu caso, eu peguei mais alunos nessa trajetória aí que tinham um viés mais científico. Então, eu tive a chance de preparar melhor para o lado de pesquisa dos estudantes. E pouco para a área de pesquisa científica e pesquisa tecnológica também, mas pouco para a área e também da área de ensino, pouco para a área de extensão. Eu não desenvolvi, eu particularmente, muito a visão de extensão. Apesar de ter feito, mas não foi pouco o que eu fiz. Então, sabe, se você conseguiu aí, agora, nesse momento, entender isso, ótimo. Mas, se não, a gente pode conversar mais um pouco depois. Tá certo? Tá ótimo, professor. Excelente. Uma varrida aí nessa postura que eu vejo, que eu vi, que eu, enfim, posso passar aqui nessas memórias aqui, no momento. Uhum. Certo? Excelente, professor. E aí, Diego, o que você tem a dizer? Só queria parabenizar o senhor, né, por estar divulgando essas experiências. Eu imagino o quão vai agregar não só para nós petianos, mas para a comunidade acadêmica do curso, de um modo geral, né? Por exemplo, os alunos ingressantes, eles vão assistir esse vídeo, né, e vão ter uma noção, né, da experiência do curso, do mercado de trabalho. E eu acho que isso vai ser uma experiência bem gratificante, né? Você já ter esse primeiro contato e tudo. Então, assim, eu queria mais uma vez agradecer ao senhor, agradecer ao professor Alberto, todos aqui que se dispuseram a fazer essa entrevista acontecer e aproveitar e fazer o encerramento, né? Temos o quê? Temos acho que menos de 10 minutos para a entrevista terminar. Mas é isso, fica aqui a minha gratidão, certo? Alguma coisa a mais que o senhor queira falar assim? Alguma despedida? Parabenizar vocês por esse trabalho de começar uma trajetória aí de coleta de memórias, né? Uhum. E de indicação de caminhos, né? Que possam ser dados de um e de outro, sugerindo também que vocês não deixem de entrevistar os demais professores que atuaram no PET, aqueles que sentiram na pele tudo isso aí, uns de um jeito, outros de outro jeito, né? Aí, contando aí com a orientação do professor Alberto, certo? Porque cada um vem trazer a contribuição que sobre eles souberam aproveitar, né? E que, além disso, isso dentro de casa, né? Dentro da própria UFC. Agora, buscar nesse trabalho, né, de podcast, buscar aí outros que estejam fora, eventualmente trabalhando no mercado de trabalho fora da universidade. Mercado de trabalho é um termo meio duro, né? Porque inclui também a universidade, tá certo? Mas aí a gente tem que posicionar. Mercado de trabalho que eu me refiro é fora da universidade, tá? Então, vale a pena tentar identificar aí pessoas, né? E não obrigatoriamente petianos, mas pessoas que, de alguma forma, tiveram contato com o PET de uma maneira ou de outra, né? Eu acho que vale a pena manter ativo. Não é uma trajetória de começo, meio e fim. É uma trajetória contínua, né?
Então, trazer as experiências de pessoas que estão no exterior, tem vários nomes aí, várias pessoas passadas não só pela engenharia de telecomunicações, mas que trabalham com engenharia de telecomunicações, que formaram-se em engenharia elétrica, por exemplo, ou computação, que tiveram vinculação com os diversos grupos, implicando naqueles que hoje estão na engenharia de teleinformática. Eles foram parceiros, foram colegas. Acho que vale a pena, né? Até empresários também, isso é importante, vocês fazerem essa varredura geral, para motivar aqueles ainda que, como eu, né, saí do ensino fundamental, ou ginásio na época, com um sonho de me relacionar com telecomunicações, conforme eu comentei com vocês, tá certo? Então, coisa lá embaixo mesmo, né? Lá embaixo, ir nos colégios, enfim, fica aí a sugestão, né? E caso vocês tenham ainda outros assuntos pertinentes, que vale a pena vocês imaginarem me consultar antes para fazer um novo podcast, fica à vontade. Né? Agradeço aí o convite de estar iniciando essa série, tá? Enfim, estamos aí, que puder, né, na minha disponibilidade, disponíveis mesmo para poder fazer isso, tá bom? Isso. Mas é tudo nosso. Professor Alberto, não estou conseguindo ler o nome aqui do Samuel, ao Samuel, a Joyce, né, ao Diego, ao João Vitor, né? João Vitor? Sim. Ele já pediu para ter uma outra entrevista falando sobre pesquisa, eu já concordei, aí vamos marcar aí, tá bom? É isso aí. Certo. Alberto, então, muito obrigado. Pode falar. Professor, muito obrigado. Queria só agradecer mais uma vez, né? Falar um pouco da relevância da participação do professor João César nessa primeira entrevista, primeira série de entrevistas aqui que o PET está realizando. A gente não podia deixar ele... Teria que ser o primeiro, né, professor? Então, não tem como você não ter sido o primeiro, né? Até pelo seu histórico, pela sua contribuição, tanto para o PET, quanto para o DETI, quanto para a Universidade Federal do Ceará, de uma forma geral, né? Então, em nome aqui dos petianos aqui, a gente gostaria de agradecer aqui imensamente a sua participação e dizer que nós vamos continuar ainda. Você ainda vai ser convidado para outras entrevistas. Certo. Eu esqueci de comentar que o PET mudou de nome quando tiraram da CAPES e foi para o CESU, Secretaria de Ensino Superior. Acho que foi no início dos anos 2000, 2003, por aí assim, e ganhou um nome novo, aproveitou a sigla e botou Programa de Educação Tutorial. E o professor Gesualdo, que eu comentei, quando veio a ser reitor, ele criou, acho que foi, se não a única, mas a primeira universidade que trouxe para dentro da universidade o programa de educação tutorial da própria universidade, além daquele da CESU, né? Então, isso que é o caso aí do PET de Telecom, o PET da Engenharia de Computação, né? E, finalmente, conseguimos criar 2 PETs a partir do PET que foi criado lá atrás, que eu propus, né, em Engenharia de Teleinformática, e que se desdobrou com a formação dos cursos, né, de Engenharia de Telecomunicações e Engenharia de Computação em 2 PETs, né, Engenharia de Telecomunicações e o PET Engenharia de Computação. E isso foi muito bom, que hoje encontra seu número pleno, né? Espero que consiga preencher, né, com esse trabalho que vocês estão tendo, para poder motivar os estudantes a virem participar. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez aí. Agradeço a presença mais uma vez. E é isso, vamos continuar promovendo aí as entrevistas, certo? Muito obrigado.
Um abraço, muito obrigado a todos. Um abraço.